Galera, eu vou mostrar para vocês algumas plantas no qual eu fiz a aplicação da torta de mamona e o desenvolvimento tá mega legal. Algumas eu simplesmente joguei ela por cima do substrato, em outras eu tirei realmente a planta, algumas vezes fiz decaptação e assim que cresceram as raízes, eu já com o vaso com o substrato contaminado, apliquei a torta de mamona para fazer o tratamento desse substrato, no caso, né? Eu vou mostrar algumas no qual eu fiz. Algumas vocês vão poder notar até por cima, porque a torta de mamona ainda está aparente. Como é um adubo orgânico, ele tem uma eliminação mais lenta no substrato, tá? Então elas vão demorar aí a se dissolver por completo nesse vaso, mas é o que eu falei para vocês. Por agora, dessa vez eu optei por aplicar somente a torta de mamona e não a farinha de osso. Então, esses vasos que eu vou mostrar tem aplicação somente da torta de mamona. Eu creio que das outras vezes, eu aplicando a farinha de osso com a torta de mamona, a nível de adubação, era uma adubação mais completa. Porém, como tinha a questão de uma porcentagem de torta de mamona e uma porcentagem de farinha de osso, essa porcentagem da torta de mamona era bem menor a nível nematicida nos meus vasos, tá? E eu creio que dessa vez, pelo que eu estou notando, foi uma adubação mais, vamos dizer, a nível nematicida foi mais completo para elas e as raízes estão se desenvolvendo. Hoje eu não vou mostrar a raiz de nenhuma, vou mostrar somente como está o desenvolvimento das plantas e falar de algumas, se eu decapitei ou não, se foi somente por cima a aplicação da torta de mamona. Mas nos futuros vídeos eu vou ver se eu separo aí umas 5 ou 6 plantas para a gente estar tirando elas da terra e vendo como estão essas raízes, principalmente aquelas as quais foram decapitadas, tá ok? Bom, pessoal, vamos começar por aqui. Aqui eu tenho a Tiny Burger, que é a da esquerda, e a Laui da direita. As duas foram aplicadas torta de mamona nesse substrato, tá? Aí aqui eu tenho a Saint Germain, que cresceu mega bem, tá? Essas que eu estou mostrando agora não houve a decapitação, mas eu fiz a limpeza das raízes, então cortei boa parte das raízes. Qualquer dia eu vou fazer a limpeza das raízes a nível de nematóides para vocês entenderem do que eu estou falando, porque quando você tira a planta da terra, ela tem muitas batatas. Daí o que eu faço? Eu vou cortando essas batatas, mas deixo um pouco da raiz. Aí eu deixo ela um tempo para cicatrizar essas raízes e depois eu faço o replante delas com raízes já, mas não com as batatas, tá? Essa aqui é a Echeveria Autumn Flame. Também foi aplicado torta de mamona nesse substrato dela aí. Ela está magnífica. Eu vou ver se eu consigo otimizar esse vídeo, tá? As pessoas reclamam que eu passo rápido, mas se eu for passar devagar eu vou conseguir mostrar pouquíssimos vasos. Aí aqui eu tenho um vaso que eu optei por colocar somente as plantas que tem uma folha mais grossa, que tem bastante paquínfitos aqui. Tem o Graptoveria opalina ali no meio, paquínfito do Dr. Cornelius, tá? Essa aqui é a Graptoveria Supreme. Enfim, é um vaso também que foi aplicado torta de mamona. E essas daqui, todas elas não, minto. Algumas têm decapitação, essa aqui não. A opalina também não, essa também não. A Dr. Cornelius tem decapitação e a Supreme tem decapitação. E essa aqui, que eu acho que é Paquínfito, não é o compacto não. É um outro Paquínfito. Também tem a decapitação. Então aí nesse vaso eu optei por colocar algumas que foram decapitadas e outras não. Esse vaso também foi adubado com torta de mamona. Vamos passar pra cá. Deixa eu mostrar esse aqui, porque esse aqui foi. E todas essas que estão aqui, elas foram decapitadas, tá? Minto, só essa do meio, que é um híbrido da Cante, que não. Aqui eu tenho... A minha sombra tá atrapalhando, pera aí. Deixa eu passar pra cá. Aqui eu tenho
as brandites, coloratas brandites, que foram decapitadas, as duas não iam para frente de forma nenhuma. Essa daqui é uma híbrida da Imbricata que é do sorteio. Essa é uma híbrida da Cante. Aqui eu tenho uma híbrida. Aqui a Chaviana Peregrina, que também estava dominada pelos nematóides. Eu tirei essa, eu decapitei, tirei totalmente a raiz. E aqui eu tenho uma Morning Light aqui atrás. Esse vaso, ó, tá enorme e já eu vou ter que tirar elas daí, porque as brandites crescem muito, né? E elas têm essas folhas pontudas, elas precisam de mais espaço de crescimento. Bom, vamos mostrar outra aqui que eu fiz, a adubação com torta de mamona, no qual são essas duas aqui, ó. Elas são duas híbridas, tá? Não sei o nome das duas. A da esquerda me falaram que é uma híbrida da Mandala, mas eu não tenho certeza. E a da direita é uma híbrida, as duas vieram da minha amiga. E elas, as duas, estão com adubação com torta de mamona e estão magníficas. Deixa eu ver qual outra aqui. Essa outra híbrida eu decapitei. Eu tenho paixão, verdadeira paixão por essa planta. Ela veio do Guia Arboretum pra mim, ela é um híbrido da Blue Prince, tá? Por isso essa tonalidade dela. Também tive que decapitar porque não estava indo pra frente, não estava se desenvolvendo. Aí eu tirei, tinha muita batata e aí eu apliquei no substrato com torta de mamona. Vamos mostrar outra aqui, deixa eu olhar aqui e falar pra vocês. Tem uma aqui que ela melhorou bastante. E ela eu fiz somente a aplicação de torta de mamona sobre o substrato, tá? Eu não desenterrei ela, que é essa outra híbrida aqui. Eu creio que ela é um híbrido com a Glauca, com a Peacock, com a Púmila. Uma dessas plantas pelo formato da folha dela, pela grossura. E não sei dizer de qual com qual. Eu acho muito lindo esse híbrido. E eu fiz a aplicação, ela estava com problemas também. Não estava se desenvolvendo, eu apliquei por cima do substrato e reguei, tá? Essa planta. E aí, por agora, pra mim, ela está indo bem. Se necessitar, eu desenterro e faço a poda. E aí eu já vou colocar o substrato novo, porque eu não tenho mais daquele substrato antigo, tá? Que continha nematóides. Agora eu já estou com substrato novo nas minhas suculentas. Inclusive, vou fazer um vídeo para vocês falando sobre esse substrato. Outras aqui que eu apliquei muitas, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui são as Afines, que eu tirei elas também do Sol Intenso. A Afines já é uma planta que ela tem um crescimento muito lento, então quando ela tá sob Sol Intenso, esse crescimento diminui. Então, como eu quero ver um certo crescimento nela, eu deixei ela aqui nessa parte. Essa parte do meu jardim é uma parte que bate sol mais na parte da manhã, na parte da tarde já não bate. E nela eu apliquei, porque muitas estavam com problema. Tem duas ali que tem uma tonalidade, as duas do lado direito tem uma tonalidade um pouco diferente das duas do lado esquerdo. E aí eu apliquei essa torta de mamona e agora o crescimento delas está indo bem. Essas aqui, que nem no caso a Tiny Burger, a Laui. Aí aqui também eu tenho a Dark Ice, que eu apliquei a torta de mamona, a Teresina e a Kali. Todas essas eu não fiz a decapitação. Como elas estavam grandes e não cabiam mais no vaso, que era um vaso 11, onde elas estavam. Eu resolvi por transplantar elas de vaso. E o que acontece? Eu só tinha esse substrato contaminado, porém eu queria fazer uma experiência com esse substrato com o uso de torta de mamona. Então essas são algumas das que eu vou tirar da terra pra gente ver se está desenvolvendo algum tipo de bolinha nelas, tá? Porque elas estão no substrato contaminado, no qual eu apliquei a torta de mamona. Creio que esse substrato já foi eliminado esses nematóides, porque as plantas estão em pleno desenvolvimento, muito bem, grandes, saudáveis. Então eu creio que funcionou. Isso, a torta de mamona no qual eu apliquei ao substrato. Não é certeza porque eu ainda não tirei da terra, tá? Eu vou ver se essas 5 que eu falei pra vocês eu tiro da terra. E aí a gente vê como que está o desenvolvimento delas. Então é a Tiny Burger, que é a do lado esquerdo. A Laui. Aí aqui eu tenho a Dark Ice.
ali eu tenho a Teresina e ali eu tenho a Calli argentea. Todas essas foram plantadas em substrato contaminado sem tirar as raízes, porque antigamente elas estavam no vaso 11, mas o substrato não era contaminado, então as raízes delas estavam limpas, tá ok? Aí aqui eu tenho a Sadeveria Olivia, que também foi plantada com torta de mamona. Eu tenho muitas, né, que eu fiz o uso da torta de mamona. Então eu vou falar de várias aqui. Aqui eu tenho a Cocineia, Echeveria Cocineia, que é essa do meio aí. Também plantei com torta de mamona. A dona Mexicangiante, tá maravilhosa também. Plantei torta de mamona. Essas duas aqui são as duas pente de frios, também estão com torta de mamona. E aí, pessoal, eu quero dar uma atenção especial, porque eu vou finalizar esse vídeo logo, mas eu quero dar uma atenção especial às bebês e às plantas que vão ser enviadas, que vão ser vendidas, que eu coloquei a torta de mamona também. O substrato não estava contaminado, tá? Era aquele substrato que eu falei para vocês, que estava misturado com a turfa e a casca de pinos com carvão, mas eu resolvi aplicar a torta de mamona para ver como seria o desenvolvimento desses vasos com esse tipo de adubo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora. Então vou mostrar aqui também a Dorothy, que ela também passou por poucas e boas, não estava desenvolvendo, teve apodrecimento de caule. E aí quando eu fiz a plantação dela, eu coloquei a torta de mamona. A Calli e essa outra que tá aqui do lado, que é uma híbrida, tá? E agora a gente vai pra parte que é em cima das minhas telhas ali. E eu vou mostrar pra vocês os bebês, que estão todos lá do lado de lá do meu jardim. Bom, aqui eu tô em cima da minha telha. E eu vou mostrar pra vocês os bebês que aqui eu estou deixando, tá? Esse substrato ele é bem drenável. Então eu tô deixando aqui, como dá pra mim molhar, tranquilo. Dá pra mim molhar, então tranquilo. Ou elas vão tomar água da chuva, ou eu consigo molhar de longe, mas não há necessidade de cobertura, tá? Bastante das que estão aqui tem pruína e já estão bem adaptáveis ao sol. Então deixa eu mostrar aqui quem é que está aqui, né, e que está com torta de mamona. A única que eu coloquei aqui que está com torta de mamona e que o substrato estava contaminado é a Jadeita, que eu troquei ela de vaso, né? Coloquei ela aqui nesse vaso de palha. Ela estava num vaso de plástico, mas o vaso era um vaso que já estava bem pequeno para ela. E aí aquilo que eu falei para vocês, como ela não gosta de mudança de vaso, eu troquei o torrão dela. Eu não troquei o torrão, mas mesmo assim ela sentiu um pouco. Eu tô notando que as folhas de baixo estão por secar, mas o miolo está bem. Então é aquilo que eu falo para vocês, reparem bem o miolo da planta, tá bom? Aí aqui a Fantôme, tá? A outra que o substrato estava contaminado e eu decapitei todas e coloquei elas aqui. Olha como a coloração dela tá linda, ela está desenvolvendo mega bem, tá bom? Ela já preencheu o vaso, porque ela não estava assim a princípio, tá ficando muito linda. Agora essa daqui, ó, nesse vaso, eu tenho Peacox desmetiana, que é essa mais pontudinha. E eu tenho as Runiones, tá? Deixa eu passar pra cá, porque senão vocês não conseguem ver. A filmagem fica muito aparecendo a sombra na minha cabeça. As Runiones, ó, esse substrato não era substrato contaminado, é um substrato bem drenável. E aí eu coloquei torta de mamona. Primeiro eu tinha colocado os mocote aí, depois eu coloquei a torta de mamona. E agora elas estão crescendo maravilhosamente bem, nesse vaso aqui. Essa daqui é a Echeveria secunda. Algumas vão para venda, outras para formar um vaso mesmo, meu.
Elas também estavam bem contaminadas com nematóides, fiz a decapitação de todas, tirei toda a raiz dela, plantei nesse substrato e agora elas estão crescendo e indo para frente muito bem. Essa daqui é um vaso de bebês que vieram todas das minhas amigas, tá? Dessas aqui, nenhuma é para venda. Essas daqui são minhas mesmo, são minhas. E aí aqui elas vão desenvolver, elas vieram quase todas na mesma época, eu já apresentei elas para vocês, então tem muitas aqui, tem Lola, tem Lútea, tem Barumbold, tem Multicaulis Lipstick, Subcurimbosa, Echeveria mínima versus Fiona, Subrígida, Ron Evans, tem muitas plantinhas aqui. E eu também deixei esse vaso aqui, porque por se tratar de uma cesta, exige mais um espaço legal. E eu resolvi deixá-las aqui, porque aqui eu sei que esses tempos aqui, o tempo estava meio fechado e chovendo, elas aguentaram muito bem aqui, porque o substrato está drenável. Também coloquei torta de mamona, tá? E por fim, das que estão aqui, essa daqui, que é aquela híbrida da imbricata. Tem uma outra cesta ali que eu acabei esquecendo. Essa aqui também são de plantas para venda. Essa cesta aqui, pessoal, tem várias híbridas, tá? Tem também gilas, Echeveria gila ali no meio. Tem Painting de Frios. Tem imbricata, tem Sedum Paquim, Finland. Então tem bastante plantinhas aí que é para venda. E também eu deixei essa cesta aqui, tá bom? Então são essas que ficaram aqui. E ali, ó, vou mostrar pra vocês a minha parede, que toma todo esse sol da tarde, junto com aquele cano de PVC que eu fiz, ó. Elas tomam todo o sol da tarde. E naqueles vasos ali também tem plantas, no qual foi adubada com torta de mamona, tá? Eu vou sair agora aqui da telha e eu vou finalizar o vídeo mostrando as que estão ali, que eu fiz adubação com torta de mamona, para vocês verem o desenvolvimento. Aqui temos a João Daniel, e quer ver a João Daniel, ela estava num vaso ali, que era um vaso coletivo, porém eu queria ver a planta sozinha, porque tem algumas plantas que eu gosto de ver sozinha. Então aí eu tiro e coloco num outro vaso. E aí eu peguei e apliquei nela a torta de mamona. O substrato dela é a mesma questão do que eu expliquei daquelas outras 5 lá, da Kali, da Lau. A raiz dela não estava com nematóides, mas eu plantei num substrato contaminado. Então em breve eu vou tirar ela daí para me ver como que está essas raízes dela. Aqui é Echeveria Byzantine. A Byzantine eu fiz a decapitação dela e coloquei em torta de mamona, tá? Tá mega bem. E eu também tirei ela do vaso coletivo. Aí vamos virar pra cá, Echeveria Orion, que também estava contaminada, e coloquei com a torta de mamona. E aqui, pra finalizar, eu vou mostrar o vaso da Milky Way, que também foi adubado com torta de mamona. A Victor Kane foi adubada com torta de mamona, que tá maravilhosa. E ali a Douglas Hutch também estava precisando de um novo vaso, que ela estava num vaso meia lua. E aí ela estava contaminada, eu decapitei ela e coloquei aqui no vaso, num substrato com adubação de torta de mamona, tá bom? Então são essas. Fiz a atualização de hoje com algumas. Mais pra frente eu vou mostrar outras, porque são várias plantas que eu fiz essa adubação. Algumas, que nem eu falei pra vocês, somente por cima do substrato. Algumas eu cheguei a decapitar a planta, e outras eu fiz misturando no substrato, mas não houve decapitação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente, galera. Pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique no sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Até mais.